noite. A Bíblia diz que Tiago foi morto a fio de espada. Como nós vemos no capítulo de número 12 da palavra de Deus. Tiago morreu pregando a palavra do Senhor, levando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Estevão também foi morto, como diz a palavra de Deus. Aí Deus levanta aqui o apóstolo Paulo para dar início àquilo que o Senhor tinha iniciado na vida dos demais nossos irmãos, porque a igreja ela tem que fazer discípulos, louvado seja Deus. A igreja ela tem que continuar fazendo discípulos, diz a palavra do Senhor. E quando Tiago é morto a fio de espada, a Bíblia diz que Pedro agora foi preso, e isso agradou o povo, isso agradou os judeus, isso agradou também Herodes. A Bíblia diz que isso agrada a ele, e achando ele que ia matar Pedro, achando ele, pastor Ricardo, aleluia, que ia parar com o ministério de Pedro. Mas a Bíblia diz que o próprio Jesus ele fala: te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diz a palavra de Deus. Pedro teve um chamado lindo, irmão, na palavra do Senhor. Pedro teve um chamado lindo, irmão, no ministério ao qual o Senhor confiou o nosso irmão Pedro, diz a palavra de Deus. É bem verdade, pastor, que ele negou Jesus. Negou Jesus. Eu não sou um desses não, né? Mas quando Jesus ele vai ser preso, a Bíblia diz que quando os soldados vêm prender Jesus, não prende Jesus, Jesus se entrega. Porque Jesus ele fala: Pedro, guarda a tua espada, Pedro. Se eu quiser, posso rogar ao Pai, e o Pai não dá legião de anjos para me socorrer. Diz a palavra de Deus. Mas Pedro foi um homem muito ousado na obra do Senhor. Porque a Bíblia diz que o próprio Deus ele fala com Pedro: eu dar-te-ei a chave do reino do céu, Pedro, aleluia, oh, glória. E Jesus ele fala para Pedro ainda assim: oh Pedro, tudo que tu ligar na terra, Pedro, aleluia, também terá sido ligado no céu, Pedro, diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus pergunta quem diz o povo ser o filho do homem, a Bíblia diz que uns diz é João Batista, outros diz Elias, alguns os profetas, Jeremias. Aí Pedro recebe a revelação do alto, aleluia, como diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz que Pedro recebe a revelação de Deus e diz assim para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh glória, Jesus, do Deus Altíssimo, meu pastor. Aí Jesus ele vai virar para Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu te revelou. Tem coisa que só Deus pode revelar nesta noite, aleluia. Aquilo que está encoberto a nossos olhos, louvado seja Deus, é tudo nos olhos do Senhor. A Bíblia diz que ninguém pode se esconder, diz a palavra de Deus. Em teus olhos, como chama de fogo, pastor Ricardo, ele é o leão da tribo de Judá. Ele está escrito na sua coxa que ele tem escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vai buscar a sua noiva para que nós possamos estar lado a lado com o Senhor, adorando a Ele, diz a palavra de Deus. Mas a igreja ela não pode deixar de orar. A igreja que ora ela é fortalecida. A igreja que ora ela tem a presença do Senhor. A igreja que ora recebe a palavra de Deus. A igreja que ora ela vence todas as batalhas. Meu Deus, sua oração não vai, pastor. Sua oração não vai, pastor. Sua oração não vai. A própria palavra do Senhor ela diz: orar sem cessar. Então se Ele manda orar, nós temos que ouvir e obedecer a voz do Senhor. Vivemos num tempo que é tanta ocupação, sim ou não? Meu Deus. Se a gente for pegar isso aqui, irmão, eu faço isso, toma tanto o nosso tempo se a gente não vigiar. Verdade, querido. É verdade. Meu Deus, quantas pessoas não pegam mais a Bíblia para ler um versículo da palavra do Senhor? Dentro de casa, filhos, telefone no sofá, é na mesa, é na cama, por todo canto, meu Deus, né? E a palavra do Senhor está ficando escassa diante do povo de Deus. Quando ele fala para Josué, diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, meu Deus, mas medita dele de dia e de noite, diz a palavra do Senhor. O próprio Jesus, quando foi tentado em Mateus capítulo 4, versículo 4, ele diz assim para Satanás: vem cá, Satanás, Jesus fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Prioriza o Senhor, irmão, diz a palavra do Senhor. Priorize mais o teu Deus, e você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida, diz o Senhor nesta noite. Prioriza Senhor, aquele que merece toda a honra e toda a glória, porque a palavra dele diz: buscai, aleluia, pois em primeiro lugar o seu reino, oh, aleluia, a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Quem crê nessa palavra, dá para dar glória para o Senhor nessa noite.
Quem busca em primeiro lugar o reino dos céus, não se preocupa com o que vai vestir. É verdade. Quem busca em primeiro lugar o reino dos céus, não se preocupa com o que ele vai comer hoje ou amanhã. Porque a Bíblia diz que quem busca primeiro a Ele, diz a palavra de Deus. Deus manda buscar a palavra. Mateus 3, versículo número 6, versículo 33 diz: buscar, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Ele vai acrescentar um alimento para você. Ele vai abrir porta, diz o Senhor nesta noite. Ele não vai deixar faltar o calçado nos teus pés. Ele não vai deixar faltar as vestes para você. Mas priorize ao Senhor. E muitos não têm priorizado a Deus. Muitos, meu Deus. Vivemos dentro de uma guerra espiritual. Glória a Deus. Eu tenho 2 filhos, Robson e Ronaldo. Se a gente não apertar, irmão, o menino não quer nada com Deus. Meu pastor, se a gente não der um apertozinho, o menino não quer nada com Deus. Telefone na mão, 24 horas se deixar. Temos que priorizar o nosso Deus. Eu digo em casa, olho para minha esposa e digo: filha, busca o Senhor. Isso aqui tem tomado muito tempo de música. Isso aqui tem tomado a comunhão da igreja com o Senhor Jesus. Isso tem tomado o cantor da levita da casa do Senhor, a comunhão da igreja. Muitos aqui ficam aqui 1 hora, 2 horas, vão dormir até de madrugada, mas não tem força para buscar mais o Senhor. Não ora, não lê a palavra mais e quer que Deus haja em favor. Deus não é menino. Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. E quem tem compromisso com a sua palavra, louvado seja Deus. Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele, amado. Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Será que Deus está falando conosco nessa noite? Meu Deus, olha, Pedro está preso, guardado naquela prisão, diz a palavra de Deus, pastor Ricardo. Mas a igreja, ela está em contínua oração, pedindo a Deus que venha livrar Pedro da prisão. Meu Deus, será que a igreja estava uma oração fervorosa? Será que a igreja estava uma oração, irmão, constante diante do Senhor? Será que a igreja estava orando e crendo naquele que ela estava confiando? Diz a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que era 16 soldados guardando Pedro dentro daquela prisão. Diz a palavra do Senhor, 4 quartéis de soldados, dá em torno de 16, diz a palavra de Deus, 16 soldados. E a Bíblia diz que Pedro até estava dormindo, meu pastor. Porque quem serve a Deus pode dormir tranquilo, irmão, sem se preocupar com nada, sem se aquietar, saber que Ele está no controle de todas as coisas. Descanse o teu coração, porque o Deus que nós servimos, Ele não mudou. A palavra diz: aquietai-vos e saber que o Senhor é Deus. Ele é exaltado sobre a terra, Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele quebra os carros no fogo, e Ele te diz: descansa o teu coração, mulher. Aquieta o teu coração. É tanta inquietação, pastor Ricardo, nos dias de hoje. Hoje em dia está cheio. Só o sangue. Fica olhando, irmão, dentro da palavra. Já pensou se fosse um de nós no lugar de Pedro? Meu Deus, até murmurar, murmurava. Até reclamar, reclamava dentro do Senhor. Sabendo que ia ser morto. Ser soltado guardando o Pedro. Olha, guardas guardando o Pedro naquela prisão. Pedro lá, e a Bíblia diz que Pedro está dormindo, irmão, tomando um sonho tranquilo. Assim como Jesus estava dormindo dentro daquela tempestade. Jesus estava dormindo dentro daquela tempestade. Pedro estava sendo da situação, diz a palavra, que estava preso. E Pedro sabia que Tiago já tinha sido morto, diz a palavra do Senhor. Arranca a cabeça de Tiago, mata Tiago, diz a palavra de Deus. E Pedro está no meio daquele soldado dormindo. A igreja está orando, e quando a igreja ora, a igreja recebe vitória, diz a palavra do Senhor. Quando a igreja está orando em prol da vida de Pedro, a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele manda um anjo visitar Pedro naquela prisão, diz a palavra do Senhor. E quando chega, toca em Pedro, a Pedro desperta daquele sono, diz a palavra de Deus. As cadeias, elas são libertas para a glória do Senhor, porque aquilo que Deus Ele abre, ninguém fecha. Aquilo que Deus Ele fecha, ninguém tem poder de abrir, diz a palavra do Senhor. O Deus que nós servimos, Ele quebra o arco, diz a palavra de Deus. Ele corta a lança, Ele queima os carros no fogo, diz a palavra do Senhor. E Deus estava olhando lá para o céu, olhando para Herodes e dizendo assim: eu vou descer na terra, Herodes, e vou te mostrar quem é que manda na terra, Herodes. E Deus olha do alto céu. E
Deus pega o anjo assim, vem cá, anjo. O anjo obedece a ordem do Senhor. E quando o anjo desce, quem sabe o Senhor olhando lá do céu, olhando para a terra e dizendo: vem cá, anjo, tu tá vendo onde está Pedro? Pedro está naquela prisão, anjo. Tiago foi morto, mas querem parar o ministério de Pedro, mas não vão parar não, pastor. Querem parar o ministério de Pedro, querem se levantar para matar Pedro, mas eu tenho um negócio com Pedro na terra e não morre enquanto eu não cumprir aquilo que eu tenho prometido a ele, diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz que Deus envia um anjo e desce com o resplendor de luz, diz a palavra de Deus, porque onde ele chega, algo tem que mudar. Meu Deus. O anjo desce com o resplendor de luz e as cadeias são quebradas. Quem crê que ele está quebrando cadeiras? É algo espiritual, uma mensagem profética, pastor. É uma palavra muito profética para que nós possamos receber da parte do Senhor. A Bíblia diz que ele foi quebrado nas cadeias. Pedro foi liberto, Pedro foi livre, diz a palavra do Senhor. Pedro, ele é agora liberto para a glória de Deus. Será que o anjo podia matar aqueles homens? Podia matar aqueles homens, sim, porque a Bíblia diz que Deus envia um anjo só e extermina, mata 185 mil soldados de guerra. A Bíblia diz que os assírios são exterminados pelo anjo do Senhor, mas a Bíblia diz, olha aí a palavra do Senhor falando, que tinha uma porta de ferro, meu pastor, e essa porta se abre automaticamente. Quem que abriu a porta? E eu vou dizer porque Deus está mandando. Tem porta que você pensa que é Deus que abriu, não é Deus que abriu. Aleluia. Tem porta que é o inimigo que abre. E se nós não vigiarmos, nós vamos cair. Olha Deus falando. O pastor falou algo muito sério. É um laço. E todo pegador de pássaro, ele faz um laço para pegar os passarinhos, sim ou não? Assim é o diabo. Ele prepara laço. Mas a Bíblia diz que ele nos livra do laço do passarinho e da peste perniciosa. Aleluia, Jesus. Ele é livramento nesta noite. Pedro foi livre da prisão para a glória de Deus. Automaticamente a última porta ela se abre, porque quem estava dando a ordem para abrir a porta era o grandão da Galileia, diz a palavra do Senhor. Quem estava dando para a ordem para abrir aquela porta não era o homem não abrindo com o controle remoto, não era o homem de abrir aquela porta, não, era o próprio Deus dizendo: Pedro, eu te livro da prisão, você não vai parar teu chamado, Pedro, tu vai continuar fazendo a minha obra, Pedro, diz a palavra do Senhor. E Pedro foi um grande ganhador de alma para a glória de Deus. Pedro foi muito ousado, meu pastor. Pedro foi muito ousado e usado. A Bíblia diz que morre uma mulher por nome de Dorcas. No capítulo, no livro de Atos, aliás. E as mulheres que conheciam Dorcas começam todas a chorar. Dorcas está no quarto, chega aos ouvidos de Pedro que Dorcas havia morrido, e Pedro se direciona para a casa de Dorcas. Olha Deus ressuscitando mortos por meio da oração de Pedro. Quem crê que aquilo que está morto vai ressuscitar nessa noite? Isso é para quem crê. Quem sabe você acha que já não tem mais jeito, já morreu. O Deus que te trouxe aqui está dizendo: eu sou cumpridor de promessa, e o que está morto na tua vida ele vai trazer existência, diz o Senhor. O que está morto ele vai ressuscitar. Esse é o nosso Deus. Pedro, meu pastor, a Bíblia diz que Pedro se coloca de joelhos assim orando, botando para o corpo de Dorcas que havia morrido. E quando Pedro está orando, a Bíblia diz que Deus ouve a oração de Pedro. Por isso aquilo que é ligado na terra também terá sido ligado no céu. E a Bíblia diz que quando Pedro contempla, olha para Dorcas que havia morrido, mas quando ele olha, ela já está com os olhos abertos, diz a palavra do Senhor. O Deus que nós servimos, ele não mudou, diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que a igreja estava orando na sua casa, porque a perseguição se levantou muito grande contra os nossos irmãos, pastor. Mas olha a palavra da parte do Senhor. Livro de Mateus, capítulo 5, Jesus ele fala das bem-aventuranças. E quando ele fala em Mateus 5, versículo 10, ele diz: olha, bem-aventurados são os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles, glória a Deus, porque deles, porque da igreja é o reino dos céus, diz a palavra.